bem-vindo ao Ânsia Alívio. Aqui você tem conhecimento e alívio para as mentes ansiosas. Hoje nós vamos falar sobre o que está acontecendo no Big Brother com a Alane. Ela teve um desmaio durante uma conversa e veio o questionamento: será que a ansiedade ela pode causar um desmaio? Será que isso pode acontecer? E claro que o ansioso vai pensar: será que isso pode acontecer comigo? Vamos para o primeiro vídeo do Ânsia Alívio nesse ano de 2024 e vamos entender se há ou não essa relação, se isso realmente pode acontecer. Infelizmente, a gente viu que a Alane realmente tem uma vivência ali com a ansiedade. Hoje ela apresentou um outro episódio, não com desmaio, mas deu para ver que ela estava ali lutando com a ansiedade, mas daqui a pouco a gente fala sobre esse episódio de hoje. O que todos nós sabemos é que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, vai gerar muita alteração fisiológica no nosso corpo. E isso acontece porque o corpo está entendendo que nós estamos em situações ameaçadoras, que nós temos que nos proteger, porque nós iremos fugir ou nós iremos lutar, nós iremos enfrentar aquilo que é tão ruim que nós estamos pensando, que nós estamos, na verdade, criando na nossa mente. Daí, temos todas as alterações que são causadas no nosso corpo. A hiperventilação pulmonar, que vai alterar a nossa respiração, por isso a respiração superficial, a alteração na pressão arterial, dilatação de pupila, a forma como o nosso sangue é distribuído no corpo, inúmeras alterações aí vão ser realizadas. O que pode acontecer e é condição para algumas pessoas para que gere isso aqui que aconteceu com a Alane, presta só atenção. E aí, ó. Percebam quão rápido é? Isso aqui pode ser uma condição chamada síncope vasovagal. O que é que acontece em pessoas que têm essa condição? Em geral, são pessoas jovens, com uma prevalência bem maior em mulheres. E o que seria a síncope vasovagal? Ela é o contrário do que acontece na ansiedade, que é aquele aceleramento. Na vasovagal, o corpo ele vai desacelerar. Só que ele faz isso de forma muito abrupta. E aí você tem uma queda da pressão arterial de forma muito rápida. E o bombeamento do sangue, o sangue ele não vai alcançar a área cerebral. Então, o vaso vagal fica aqui próximo à nuca e o sangue ele não vai alcançar. Então, o que você tem acaba sendo desmaio. Se você chegou aqui agora, se inscreve no canal, diz pra mim o que é que você tá achando, deixa a tua curtida e é um assunto que provavelmente muitas pessoas precisam saber, né? Então, vem aí esse vídeo pros teus amigos. E aí vamos entender a complexidade disso. No nosso sistema nervoso, temos o sistema nervoso autônomo, aquele que a gente não comanda necessariamente dizendo rins faça de tal forma, pulmão funcione de tal jeito. O nosso corpo ele vai se adequando ao funcionamento, ao que ele entende que é preciso naquele momento, naquela circunstância, dependendo da qualidade em que nós estamos ofertando a ele, de acordo com o nosso estilo de vida. E esse sistema autônomo ele é dividido em simpático e parasimpático. O simpático é justamente esse que, frente à ansiedade, que entende que você tem que ficar ativado, em alerta, ele vai lá, ligou. E ele vai trazer toda aquela agitação que a gente sente na ansiedade. O parasimpático é justamente quando a gente trabalha os pensamentos, diz pra gente que tá tudo bem, faz uma técnica de respiração, enfim, usa a estratégia que nós temos ali ao nosso favor para dizer: pode acalmar, pode ficar bem, tá tudo bem, você não tá na situação de fuga ou luta. E aí o parasimpático vai lá e liga a chavinha dele para ir desacelerando. Então, de um lado a gente acelera, do outro lado a gente desacelera. Sabe quando você tá ali na aula de educação física e você tava correndo, tava super agitado e o professor disse: ó, terminou a aula, vão para a sala, mas vão andando, bebam água, molhe o rosto. Se ele fosse falar cientificamente, ele iria dizer assim:
Por favor, sinalizem para o sistema parasimpático de vocês que a aula de educação física acabou, que vocês não precisam mais ficar tão ativados. Então façam algum ritual ali que sinalize que ele pode já dar uma desacelerada. E aí, a síncope vasovagal é justamente quando o corpo ele faz isso de forma muito abrupta. E aí você tem um apagão, você realmente desmaia. E esse vídeo eu tô fazendo pela Alane, para esclarecer a curiosidade de muitas pessoas, mas também por acompanhar uma pessoa que tem a síncope e que a gente vem falando ultimamente da importância das pessoas saberem sobre isso, principalmente quem fica ali ao redor, saber como agir, quais são os cuidados que a pessoa precisa ter, porque a síncope em si, ela não traz grandes prejuízos para a pessoa. O que traz prejuízo é o desmaio. Então, você precisa ter uma rede de apoio que ela esteja consciente de como agir. E aí, se isso está atrelado à ansiedade, a pessoa ela precisa estar em psicoterapia, ela precisa se entender, se conhecer, perceber quais são os gatilhos, perceber o que é que está provocando aquilo ali, eliminar da vida dela o que contribui para aquilo ali. Então, é um tipo de pessoa que ela está em autoanálise constantemente para que essa questão dos desmaios, inclusive, não vire algo central na vida dela. E um outro ponto que vai estar relacionado, inclusive, é o estilo de vida. Porque a síncope ela não é gerada somente pela ansiedade. Então, quem tem a síncope não é necessariamente porque tem a ansiedade, e quem tem a ansiedade não é uma condição ali ter a síncope, tá? Infelizmente, são casos que vão se combinar e aí você vai requerer muito mais atenção. Na síncope vasovagal, o que acontece é que você não pode ir para o extremo. E aí, no extremo emocional, teríamos o estresse, a ansiedade, e o extremo físico é quando você vai descuidar de hidratação, é quando você vai passar longas horas sem se alimentar. Eu disse que iríamos trazer o que aconteceu com a Alane hoje, porque ela apresentou ali o que parece ser uma crise de ansiedade. E preste atenção aqui, porque isso aqui é exatamente o que a pessoa não pode fazer se ela tiver a síncope vasovagal, tá? Muito provavelmente pela questão do julgamento, pelos sentimentos de culpa, e quem convive com ansiedade sabe disso. O que é que você vai fazer? Até pela própria vergonha, você vai se esconder, você vai se isolar. Isso já é ruim, né, para quem vivencia ansiedade, porque assim, você está tendo alterações no corpo, você está passando mal, e isso pode te prejudicar. No caso da síncope vasovagal, isso aqui é inconcebível, porque, graças a Deus, ela não desmaiou. Mas poderia acontecer. Há uma probabilidade, no caso dela, de acontecer. Então, o que é recomendado, mesmo na circunstância na qual você se sinta julgado e não se sinta acolhido, redução de danos. Procura aquela pessoa que menos te angustia ali e chama, diz a pessoa não fala nada, só fica comigo aqui em silêncio. Caso aconteça algo comigo, me coloca na horizontal, levanta minhas pernas para que o sangue possa bombear melhor. Preciso de água, preciso de uma hidratação, é muito importante nesse momento. Então, busca mais, entenda muito mais a importância de anular o achismo que as outras pessoas pensam e o julgamento das outras pessoas e foca muito mais em autopreservar. Foca muito mais no teu cuidado e na seriedade na qual isso precisa ser encarado. Bom, eu espero que eu tenha colocado aí para vocês de forma clara sobre isso. E deixa aqui nos comentários o que é que vocês querem entender e conhecer mais sobre o funcionamento da ansiedade no nosso corpo, do transtorno de ansiedade, da mente ansiosa. Deixa aqui que eu vou pensar aí para os próximos vídeos.